E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um estudo de caso. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui acerca da moral é o próprio conceito de moral, tá? Uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente está falando para terapeutas, para psicólogos e vocês enquanto tal, né? Enquanto terapeutas, psicólogos ou pelo menos com pretensões de atender gente, cuidar de doença, cuidar de tristeza, cuidar de enfermidade, né? Ou se não, né? Cuidar nem de doença, nem de tristeza, nem de enfermidade, mas com a pretensão de orientar, de guiar, né? Seja a pretensão de direção espiritual, direção intelectual, é mais ou menos o grande panorama das pessoas que a gente tem aqui. Então, esse grande campo da moral, ele precisa ser tratado em algum momento. No nosso tempo, moral se confunde com uma coisa que seriam postulados, tá? Seriam postulados. Então, os postulados, ou seja, as regras, ou se você quiser usar uma linguagem religiosa, os mandamentos, eles não são próprios da ciência moral, ok? Eles estão contidos na ciência moral, mas os mandamentos, eles são, ou as regras, né, ou os postulados, eles em geral tratam de coisas muito genéricas e abstratas e limite, tá? E você vai perceber isso aqui. Você pegar os famosos 10 mandamentos, né, que permeiam a nossa civilização, guiam uma boa parte da conduta humana, das leis dos países, né, da sociedade como um todo, não por serem mandamentos de tipo religioso, mas por serem mandamentos que conversam direto com o homem em sociedade, se relacionando, o homem sozinho, né, sonhando, o homem e seus anseios mais superiores do espírito, o homem e suas necessidades mais básicas, por assim dizer, da carne e desse mesmo espírito. Então, os mandamentos, eles aparecem pra gente como um conjunto de regras, a gente pode dizer, muito saudáveis e muito salutares para esse bom viver. Ou porque a gente pode chamar de felicidade, tá? Isso é uma coisa, e ninguém vai discutir isso, né? Quer dizer, uma pessoa normal não vai achar que roubar é melhor do que não roubar, né? E aí a gente pensa assim, por que roubar? Por que não roubar? Então imagina que eu tenho uma questão, né? Olha, você não precisaria de um mandamento para perceber que se eu preciso de dinheiro, eu não vou esfaquear alguém para pegar esse dinheiro. Por quê? Porque o bem tem vários componentes aí nessa história, né? Imagina que eu estou precisando de dinheiro, eu chego diante de alguém que tem dinheiro, eu esfaqueio e pego o dinheiro dele. Falo, olha, ou um caso muito concreto que aconteceu comigo, né? O sujeito que foi assaltar o carro do meu pai e deu um tiro na cabeça dele e matou meu pai. Eu falo, olha, dificilmente alguém vai achar que o ato daquele bandido, né, foi um ato bom. Que a ação daquele... não vou nem chamar de bandido. Que a ação daquele rapaz que abordou o meu pai, né, no 19 de outubro de manhã, foi uma ação boa. Dificilmente alguém vai achar. Por que as pessoas não acham que isso é bom? Por que em geral você não acha que é bom o que aconteceu? Porque, olha, existe na gente uma percepção imediata da hierarquia das coisas. Ok? Então, eu não sei qual é a necessidade daquele rapaz. Não tenho a mínima ideia de qual é a necessidade dele. Eu não sei se aquele rapaz estava passando fome, se aquele rapaz tinha uma dívida, se aquele rapaz precisava, né, pagar alguma coisa, se aquele rapaz tinha... Não sei. O fato é que qualquer explicação que a gente pense, ou pelo menos a maioria das explicações que nos parecem razoáveis, elas levam em consideração o seguinte, olha, houve a troca, não é assim? A troca de um bem chamado carro, automóvel, por outro bem chamado vida. E a percepção de erro, a percepção de injustiça, a percepção de crime, ela aparece justamente porque a gente hierarquiza essas coisas. Isso no primeiro momento, né? No primeiro momento aparece, né? Porque ela hierarquiza as coisas. Agora, vamos supor que
houvesse um panorama totalmente distinto. Né? Então imagine que, numa trama de filme, numa trama hollywoodiana, o filho desse rapaz estivesse nas mãos de um criminoso, sendo torturado, com ameaça de vida, né? Por exemplo, por algum ato, né? Podemos imaginar por algum ato que meu pai eventualmente cometeu. Imagina só que dá um plot twist, né? A coisa é rocambolesca, uma coisa hollywoodiana. A percepção de todo mundo, e que, né, então, esse sujeito que mantinha o filho do cara em cativeiro, né, o obrigou a que ele conseguisse um carro, etc., para pagar o resgate, sei lá. Na verdade, que a percepção de todo mundo mudaria um pouco. Falar, opa, então a história não é bem assim, né? Havia um outro motivo, não é? Por que imediatamente as coisas se reposicionariam? Porque, bem, a gente estaria falando de duas vidas agora. A vida de uma criança e a vida de uma outra pessoa. Né? A vida de uma criança em risco e a vida de uma outra pessoa. Né? As coisas se reposicionariam. Olha, o crime continuaria tendo sido cometido. Né? O assassinato continuaria sendo cometido do mesmo modo. No entanto, a percepção de erro do ato do sujeito seria reposicionada. É ou não é? Outro exemplo. Né? Outro exemplo. Um pouco mais complexo, mais difícil. Tá? Então imagina que, né, durante a adolescência, um jovem de, 13 anos, começa a ter aulas de catequese, ele volta para a igreja, vai fazer a crisma, e ele começa a receber instruções e aulas de alguém, né, assim, bastante, de um professor, imagina, estou criando uma ideia, uma fantasia, isso não aconteceu, uma história que eu estou contando. Então imagina que ele começou a receber aulas de um professor muito bom, né, sujeito santo, que está tentando ensinar ali a doutrina, está tentando ensinar ali a catequese para ele, está tentando ensinar ali os princípios da vida moral, tudo direitinho. E relembra para esse jovem de 13 anos, 12, 13 anos, relembra o valor da verdade, de falar sempre a verdade. Relembra para esse jovem o peso da mentira, né? O quanto a mentira ela é perversa, o quanto a mentira é imoral, o quanto a gente deve se afastar da mentira. Perfeito. Pano rápido. Segunda cena, esse mesmo jovem, 13 anos, ele tá lá, no colégio, né? E é um sujeito que não é nem da turma do... Né? Ele é enturmado com todo mundo, mas não é que ele seja dos valentões, ele também não é do pessoal que sofre bullying, ele não tá fazendo parte de turma nenhuma, né? O fato é que ele tá observando tudo e vê que os valentões estão atrás do grupinho, né? Do grupinho das minorias, né? Então imagina que tem um nerd lá, um garoto que já tomou uns tapas, né? Já teve, né, um machucado mais sério. E esse jovem que está frequentando a catequese, esse menino que está frequentando a catequese, ele vê ali a movimentação e repara e vê que um daqueles nerds ou daqueles meninos que são espancados com frequência foge e se esconde atrás da cantina. Imagina uma situação bem boba assim, bem trivial, bem corriqueira. De colégio, dia a dia de colégio. Esse menino vê isso, tá passando, e aí vem a turma dos valentões, e um dos valentões pergunta para esse menino de 13 anos: você, por acaso, viu onde você viu onde é que o Joãozinho tá? Você viu onde é que o Joãozinho tá? Deixa eu perguntar agora a pergunta que eu faço só a vocês. Esse menino de 13 anos está com toda aquela coisa sobre a verdade, né? A santidade, não mentir em hipótese alguma. É um menino que está querendo ter vida espiritual. É um menino que está querendo já está pensando na sua vocação. Ele eventualmente está pensando na vocação ao sacerdócio, sei lá. Ele está querendo ter uma vida séria. E ele é interpelado por essa pergunta dos valentões. Você viu onde é que o Joãozinho está? E ele viu onde é que o Joãozinho está. Né? O Joãozinho está atrás da cantina. E só ele viu. O que ele deve? Eu pergunto para vocês. Imagina só que esse menino de 13 anos querendo ter uma vida moral, uma vida perfeita. O que ele deve responder? Se for interpelado pelos valentões. Você viu onde é que o Joãozinho tá? Ele deve dar qual resposta? Sim ou não? Ele deve responder: sim, eu vi, atrás da cantina. Ou ele deve responder: não, cara, não vi não. Quem? O Joãozinho é aquele baixinho? Não sei. O que ele deve responder? Não, eu tô perguntando o que você responderia, Lucinéia.
Perguntando o que esse menino de 13 anos, que tá pensando na sua santidade, que tá pensando já na vocação ao sacerdócio, que tá, né? Né? Então pronto. Olha, essa é uma questão exatamente. É isso aí. Ele deve responder claramente que não viu. Que não viu. Eu explico isso numa aula das Super Live Series. Né? Ele deve dizer que não viu. Ele deve responder que não viu. Ítalo, mas isso aí é relativizar. Você está relativizando. Porque mentira é mentira. Fala, pronto. Uma pessoa que fale uma asneira dessa, desculpa, né? Ela abriu mão de toda a vida moral. Toda a vida moral. Ela abriu mão de toda a ciência moral. Né? Ela abriu mão da vida moral mesmo. Em função de uma vida de regrinha. Em função de uma vida de regrinha. Presta atenção. A moral não é um conjunto de regrinhas. A moral não é uma lista. Isso é muito importante. Então isso aqui eu queria reforçar com vocês. Muito. Vocês que atendem gente, vocês estão diante de casos concretos, né? Casos específicos. Né? Vocês não podem vir com uma... Independente do background de vocês, independente da formação, independente do conjunto de crenças, sobretudo se você tiver conjunto de crenças, tá? Vocês não podem vir com uma lista de preceitos. Eu vou dar outro exemplo daqui a pouco. Isso não é omissão. Alguém falou aí que é omissão. Então, Amanda, isso não é omissão, porque omissão é um pecado. Isso não é omissão, tá? Teve um ali que falou assim, não, eu diria que vi, mas não vou dizer onde está. Bem, aí você se enrolou, né, amigo? Porque eles vão te espancar também, então você está se botando em risco também, isso é uma bobeira. Porque o problema é o seguinte, quando o Valentão pergunta se você viu o Joãozinho, ele não está perguntando se você viu, ele não quer saber se você viu o Joãozinho. Para ele é relevante se você viu o Joãozinho ou não. O que o Valentão está perguntando pro rapazinho é, você pode, por gentileza, me dizer onde o Joãozinho está para eu espancá-lo injustamente? É isso que ele está perguntando. E aí, essa é a pergunta verdadeira que o Valentão fez. A pergunta que o Valentão fez não é você viu o Joãozinho. Não. Ele tá cagando pra você, ele nem sabe quem você é. É que você tá ali passando, ele acha que o Joãozinho tá por ali, então ele perguntou pra você. Mas ele não quer saber a sua opinião sobre o Joãozinho, ele não quer que você descreva o Joãozinho, ele não quer que você intervenha, né? Ele não quer que você apazigue, ele não quer que você seja um mediador. Né? Existe uma pergunta, a pergunta verdadeira do Valentão é exatamente, cara, a pergunta verdadeira do Valentão é outra. A pergunta verdadeira do Valentão é: vamos lá comigo, se junte ao meu bando e me ajude a espancar o Joãozinho. Talvez você não seja o cara que vai espancar o Joãozinho com as mãos, mas você vai dar, você vai dar a informação de onde é que o Joãozinho está. Perfeito? Então, isso não é relativizar, isso não é relativismo em hipótese alguma. Não existe nenhum relativismo aqui. Agora, e esse que é o ponto do que a gente faz no nosso ofício, né? Não, ali não tem mentira, Tiago. Não, Tiago. Não é mentira. Não. O Tiago falou assim, a mentira ali no caso é o mal menor. Não, ali não nesse exemplo não se aplica. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando. Nesse exemplo não se aplica o conceito de mal menor. Nesse exemplo não se aplica o conceito de mentira. Presta atenção, isso ainda é pensamento moralista. Isso é pensamento de regrinhas. Isso é herança que a gente tem de uma cultura protestante. Que é evidente, porque abandono, quando há um abandono dos sacramentos, é necessário, não é um erro, é necessário, o erro é abandonar os sacramentos. Mas uma conversão, um reacender a prescrição moral, um colocar as regrinhas no status de sacramento, é fundamental para você poder manter um nível de moralidade. Tá? Então não existe mal menor e sequer há uma mentira. A pergunta do Valentão é a pergunta do Valentão que é imoral. Tá? É a pergunta do Valentão que é imortal, que é imoral. Você não cometeu uma mentira. Você não contou uma mentira. Perfeito, Thiago? Não é um mal menor aqui. Esse a gente precisa estar claro pra gente. Porque senão você vai ficar neurótico. Você vai falar assim, puta, eu tô mentindo, mas eu tô cedendo, isso aqui eu tô relativizando. Não, você não tá relativizando nada. A pergunta verdadeira, quem é falso e quem é uma serpente, é o Valentão. Então, isso tudo, esse exemplo tosco e trivial e bobo, né?
e a reação de alguns, né, daqui no chat já mostram que a gente precisa estar muito atento, né, muito atento à realidade dos fatos, ao que está acontecendo. Quando um paciente ou quando uma pessoa conta pra gente algumas coisas. Isso é muito importante. É bom a gente sempre voltar nesse assunto uma e outra vez. Tá? Isso é muito importante mesmo. Então, quando o estudo da moral ele vira um decorar regrinhas ou um postular regrinhas, né? Um checar, né? Então, eu estou aqui de um lado checando as regras, estou do outro lado checando a vida do paciente. Falando o que vai acontecer contigo? Você matou a vida, você ficou preso na letra, né? Então é aquilo que fala, a letra mata, o espírito vivifica. Quer dizer, essa letra, ou seja, esse conjunto de regrinhas, ele, pra gente que é profissional, ele não pode ser a baliza última, é isso que eu tô querendo dizer. É evidente que se a pessoa não tem nada, é melhor ela seguir a regrinha. Pelo menos é melhor seguir a regrinha que uma coisa ela tá seguindo, você tá entendendo? Não é um problema seguir regrinha. É só que as regras, né? Por exemplo, um outro mandamento. Vamos pegar uma das regras, não, conjunto de regras, das regras mais famosas que eu estou usando, né? Existe uma regra muito famosa, que são, um conjunto de regras muito famosas são os 10 mandamentos da lei de Deus, né? É um conjunto de regras, que é excelente. É excelente, né? Boa, bem lembrado, Rafaela Mel, né? Quer dizer, no filme Bastardos Inglórios tem essa cena, né? Que aquele capitão, general nazista, pergunta ao camponês se ele esconde algum judeu na casa. Ele não quer saber se o cara esconde judeu na casa. A pergunta não é essa. A pergunta é, eu preciso matar judeus, você me ajuda ou não? Essa é a pergunta dele. Ele não vai avaliar, ele não vai julgar, ele não vai fazer. Ele está em busca de prender e eventualmente matar judeus, né? É isso que ele está em busca de fazer. Então se você responde, não, eu falo só a verdade, porque eu quero me salvar. Você não está se salvando, meu filho. Você está matando judeu. Entendeu? Você virou cúmplice no assassinato. Se entra um capitão nessa cena que a Rafaela Mel lembrou pra gente. Se entra um capitão nazista na tua casa e pergunta se é o Landa, né? É isso aí. Como é que era o nome dele? Era Fritz Landa? Não, como é que é? Entra o Landa lá, aquele ator maravilhoso, né? Austríaco, né? Entra na tua casa e pergunta, você esconde judeus? Com aquele cachimbão dele. Você fala assim, aí você pensa, eu quero ser santo, eu quero ir pro céu, eu nunca falaria uma mentira na vida. Você responde sim. Ei, meu filho, o que você fez? Você acabou de ser cúmplice de um assassinato. Você tá entendendo ou não? Foi isso que você escolheu. Então, a vida concreta, ela põe a gente nessas posições. Por exemplo, né? Um outro exemplo. Hans Landa. Isso aí, Hans Landa, boa. Um outro exemplo. Não matar. Pô, caramba, quem vai achar que matar é bom? Ninguém vai achar que matar é bom. Né? Matar? Como? Matar é bom em que situação? Olha, nenhuma. Matar nunca é bom. Então, por exemplo, vocês lembram daquele caso da Anna Hickman e do cunhado? Lembram? Eu não tenho detalhes desse caso, então não quero ser injusto, ok? Mas o que foi, não tenho detalhes, né? Tenho detalhes, sei o que aconteceu pelo que a mídia contou, tá? Mas vamos por só estamos aqui num ambiente seguro, né? Não estou falando isso aqui em nenhum lugar público, então, né? Digo público no sentido de larga audiência, etc. Então estamos aqui num lugar só a gente, né? Então, imagina, entrou um sujeito armado no quarto da Anna Hickman. O cunhado ouve barulho, sobe, se atraca com o bandido armado, desarma o sujeito, né? E dispara nele, sei lá, quantas vezes. Vamos lá. Mata o sujeito, mata o bandido. Ele é preso, o cunhado. É condenado e fica preso por um tempo. Né, por homicídio. E aí o pessoal todo da direita, okay, tem essas polarizações. Isso é um absurdo, porque o outro lá era um bandido, e bandido bom, né? Falam aquela asneira, né? Bandido bom é bandido, papapá, né? Beleza, né? Essa é a história. Não, aí vamos lá, vamos ver. Matar em hipótese alguma é uma coisa boa. Agora,
que aconteceu ali, nessa história? O cunhado entra, se atraca com o bandido, desarma o bandido. Supondo que o bandido de fato se renda, mão na cabeça, deita, se ajoelha, né? Mão na cabeça. Supondo que o bandido esteja desarmado, que era o caso. Desarmado depois, né, que foi, tomou, né, apanhou, perdeu a arma, ficou desarmado. O sujeito se rendeu. Botou a cabeça no chão e não tem nenhum outro colega, nenhum outro parceiro dele no quarto. Falei, vamos lá. Eu não tô, pelo amor de Deus. Imagina, eu não quero me botar numa situação dessa. Imagina, o cunhado lá, porra, pulsação lá em cima, adrenalina, risco do caramba, tomou porrada. Não tô falando isso, né? Aí são os atenuantes, depois a gente vai ter que julgar. Tô falando no caso em si, frio, olhando friamente pra coisa que também não é assim que se olha. Mas o que aconteceu foi o seguinte, e essa foi a tese. O chefe já estava desarmado, ele não precisava ter tomado 4 tiros, 5 tiros. Ele já estava rendido. Né? É a mesma coisa, imagina só que se você tem a posse, você tem a arma, você anda armado. Tem um porte, ou você tem posse de arma, você é CAC, você é caçador, atirador esportivo ou colecionador, né? Então você botou a tua arma, botou sua Taurus no coldre, foi pro stand, e no caminho pro stand, você presenciou um assalto, né? Um sujeito armado, apontando a arma pra cara de uma menina de 17 anos, né? O cara vai tomar a bolsa dela, não sei o que, vira as costas, você, né, muito justiceiro, depois que o cara já subiu na moto, pegou não sei o que, puxou a arma, você deu um tiro no cara e mata o cara. Né? Tá tudo ali na tua frente. Aí você vai, né, herói, pega a bolsa, devolve pra menina, abraça a menina, os populares fazem fotos e vídeos, etc. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser preso, julgado e condenado. Vamos lá? E a pergunta que eu faço aqui para vocês, segundo os critérios de consciência e de moralidade que vocês têm. Com razão ou sem razão? Esse sujeito ele seria julgado, condenado e preso com razão ou sem razão? Nesse caso. Com razão, exatamente. Porque mais vale uma vida do que uma bolsa. Mesmo que essa vida seja um bandido. Porque existe uma coisa chamada dignidade ontológica. O ser humano tem uma dignidade, que não é uma ação. Presta atenção. E aqui entra um ponto. A ação, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, ele não entra como a nossa substância. E esse é um dos pontos da aula que eu queria tratar com vocês aqui. Né? O nosso bom e velho Aristóteles, né? O nosso bom e velho Aristóteles, ele separa, ele explica pra gente os modos de perceber as coisas. Né? Que chama esses modos de perceber, ou modo de apresentação das coisas, melhor dizendo. Né? Melhor dizendo. Ele chama isso de categorias. Tá? Então existe uma primeira categoria de Aristóteles que é a substância, ou seja, o que a coisa é. Né? O que a coisa é? Bem, o que é? Isso é a substância, a primeira categoria. Uma das categorias, tá? É a ação, é o que a coisa faz. Mas olha, essa coisa, ela tem... A categoria ação ou padecimento são duas. Uma é ação, outra é padecimento. Ou seja, o que a coisa sofre e o que a coisa faz. O que a coisa faz, ela só existe em razão de ser do que a coisa é. Só algo que é pode fazer. Só algo que é pode padecer, né? Isso é claro. Então, o ser humano ele tem uma dignidade. A sua vida tem uma dignidade que está por cima de todo o resto, de todos os bens materiais. Então, esse sujeito, esse bandido, por mais imoral que seja, por mais criminoso que seja, por pior que seja a sua ação, ele segue sendo um ser humano. Ele segue sendo um ser humano. E alguém falou aqui, é com razão por lei. Ele falou, não, eu não estou perguntando pela lei, Cláudio. Eu estou perguntando pela moral. Esquece a lei. A gente não estamos falando de lei, estamos falando de moral. Tá? Falei, pela moral, né? Pela moral, a vida do sujeito,
ela evidentemente vale mais do que uma bolsa. Agora, outro caso. Você chega na sua casa e tem um bandido em cima da sua filha. Você não distingue muito o que ele está fazendo, ele está em cima da sua filha. Né? Sua filha é menor de idade. Você olha para aquilo, pega uma faca e vai para cima dele. E a minha fala, sai de cima dele. O cara não sai. Você dá um aviso, se não sai, você vai para cima do cara. Para tirá-lo de cima da sua filha. Ele está estrangulando, ele está forçando ela a um ato sexual, enfim. Você vai para cima dele. E nesse confronto, o sujeito morre. Né? Fala, olha, este ato é imoral? Essa é a pergunta. Eu estou perguntando se você faria ou se você não faria. Estou perguntando se esse ato é imoral ou não. Deixa eu falar em termos religiosos. Você precisaria se confessar por esse ato? Né? Então imagina que o sujeito está lá em cima da sua filha. Você manda ele sair, ele não sai. Você pega uma faca na cozinha e vai para cima dele para tirá-lo de cima da sua filha. No confronto ele morre. Você precisa se confessar por esse ato? É uma pergunta. Alguém morreu pelas suas mãos. Você tem uma faca na mão e tem um cara morto. Você precisa se confessar? Não, absolutamente não é imoral. Né? Quer dizer, imoral é o ato do bandido que ao fazer aquilo conta com uma reação. Né? Ou seja, se alguém chega e me presencia estuprando uma menor de idade, vai haver confronto e esse confronto pode resultar na morte de um dos dois. Né? Olha, pelo contrário, é um dever moral você atacar o sujeito. Seria imoral se você não o atacasse.